E queria começar nessas questões econômicas. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive em entrevista a gente aqui no 360, já deixou claro que não está nos planos dele desvincular a correção do salário mínimo para benefícios sociais previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões. E isso é apontado como uma ferramenta ou uma política importante para ajuste de contas públicas. Qual é a alternativa que está no radar do plano de vocês para conseguir o mesmo efeito que se teria com isso? Hoje, a correção do salário mínimo tem um crescimento, um reajuste real. Seria uma volta, por exemplo, à correção inflacionária do salário mínimo? Obrigada pelo convite, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde para quem está assistindo. Eu acho que tem uma questão anterior a isso, eu até estava numa conversa aqui no bastidor antes, que os técnicos, economistas, técnicos, eu estou lá, sou vice-presidente do Conselho Econômico da Fiesp com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, que foi meu colega de governo, e eu brinco que Brasília é um aprendizado, né? Então, a primeira temporada que eu chamo, você tem um aprendizado. Hoje eu tenho mais vivência entre o que é a teoria e o técnico e o mundo do mercado financeiro e a realidade política e social do Brasil. Então, eu acho que houve agora um colapso tão profundo, eu acho, assim, talvez as pessoas se antenem um pouco o que foi a destruição em termos de governança e o descontrole de gasto e a magnitude do gasto que foi feito, principalmente nesse último ano, nesse terceiro governo do Lula. Então, o governo da Dilma, o segundo, foi um governo que produziu uma crise para o Brasil, que destruiu 2 milhões de empregos. Para você ter ideia, a gente enfrentou uma pandemia e o saldo foi zero, não abriu nem fechou vaga, mas conseguiu sustentar. Só contratamos gastos temporários, então você gastou 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas, empregos, enfrentar a pandemia. No ano seguinte já se produziu um superávit, então foi o primeiro governo que entrou com uma dívida PIB menor do que saiu, e esse agora assumiu com 71,67, está entregando acima de 80, mas mais que isso, com uma desgovernança absoluta da gestão dos ativos da União. Então, antes de entrar nas micromedidas, sabe, Yuri, você vai cortar isso, fazer aquilo, assim, tem um passo anterior e estruturante que vai ser reformular a governança, seja a governança do próprio processo decisório da gestão orçamentária. O orçamento virou uma peça de ficção totalmente congelada e indexada, onde o Poder Executivo tem margem zero para governar. Então, não adianta você falar, você quer ser ministra da Economia? Não, obrigado, alguém vai, porque você não tem nem manobra do que fazer. E hoje, então, assim, o que a gente tem pensado e debatido muito primeiro, como é que a gente constrói um arcabouço de governança fiscal, né? E um fórum de diálogo entre os três poderes, porque você tem os três poderes ordenando o gasto e só um controlando. A gente viveu situações lá, eu vou te dar um exemplo disso, assim, onde o Congresso ordenava gastos, pegar um exemplo de mulheres, bobo, assim, pobreza menstrual, que é um tema relevante, 3 bilhões de reais de gasto. Aí vinha, estava fora do teto de gasto. Aí a área técnica regulamentava o veto ao presidente. O presidente pediu o veto seguindo a área técnica, se não descumpria o teto. Aí o Congresso vai lá e derruba o veto e você fica com o problema, e o TCU monitorando as suas contas, né? Então, hoje, eu acho que precisa de um orçamento base zero, né? Assim, e uma governança, como você tem na política monetária. Então, você tem um comitê de política monetária, onde existe uma transparência em relação às decisões que são tomadas, e metas e obrigações e um compartilhamento. E na política fiscal não tem isso, né? Então, assim, precisa reorganizar o Estado. Então, assim, eu vejo a ação e o que vai ser... O Flávio Bolsonaro já fez um compromisso, algumas vezes publicamente, de que o dever de casa número 1 vai ser colocar as contas em ordem, né, e recuperar a credibilidade do Brasil, propondo uma PEC onde, ainda no governo de transição, vai usar o capital político ser eleito para isso. Mas, assim, mais do que a PEC academicamente certa, a gente tem que estar aproximadamente certo na direção, mas principalmente com uma capacidade de execução política forte. E aí eu acho que é um time que tem muita distinção, né, pela capacidade. Mas o próprio Rogério Marinho tem um histórico de grandes reformas no Brasil, trabalhista, previdência. Eu fiz a previdência com ele, aprendi muito com ele sobre política, então me sinto uma ponte entre a técnica e a política.
O Flávio é um cara reconhecido pela capacidade de diálogo que tem, está há 20 anos na vida pública e certamente a gente vai ter uma maioria de centro-direita no Congresso. Então, cabe a nós propor um programa, né, que recupere a credibilidade do país e que vai envolver a governança, mecanismos de controle da trajetória da dívida e aí sim, cortes de despesas nos privilégios, em gastos tributários e outros, aonde você reancora. Hoje a gente está indo para um cenário de dominância fiscal. Então a ideia é reancorar as expectativas, dar um choque de credibilidade, fazer um ajuste de largada e a própria curva vai fazer uma parte do trabalho a hora que você recupera a credibilidade. Então, eu acho que agora está tão descontrolado e com uma governança tão desorganizada e o Estado tão inchado e tão ineficiente que tem um trabalho tanto na parte do arcabouço fiscal, que hoje é um arcabouço inócuo, quanto na parte da gestão dos ativos da União, que precisa de uma reconstrução e uma recuperação da credibilidade.